Ok, buenos días a todos. Perdón, este es el nuevo seminario de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos a un investigador de nuestro laboratorio, es Enio Lima Jr., que nos va a contar un poco sobre espectroscopía de impedancia en sistemas de nanopartículas magnéticas y algas. Enio es investigador del laboratorio, perteneciente también al INN. Es investigador independiente, ha realizado postdoc en Brasil y en paralelo ha realizado estancias en Saarbrücken, en Alemania, y Zaragoza, en España. Enio obtuvo su doctorado y su maestría en la Universidad Federal de Santa Catarina, y sus líneas de investigación actualmente involucran el estudio de nanopartículas magnéticas, especialmente las de óxido de hierro, incluyendo su preparación, caracterización y potenciales aplicaciones de diversas áreas. Enio, adelante, Bueno, la audiencia. Gracias, Luiz. Aí vou compartilhar a pantalla. Queria agradecer primeiro a invitação, de Carlos, para participar desse seminário. Vocês aproveitaram aí a raridade do ano de 2020 e 2021 para ampliar em termos de fronteiras de laboratório. Bueno, hoy les contaré. Sí. Hoy hablaré sobre espectroscopia de impedância, medidas de espectroscopia de impedância em sistemas compostos por nanopartículas e algas. E, na verdade, não é um trabalho, há alguns resultados preliminares, então, uma ideia, mais que nada, para projeto futuro que está inserido em um projeto muito maior, onde eu sou apenas colaborador, não? Essa, digamos, seria, me coloquei como me funciona. E a motivação do porquê colocar nanopartículas em algo? Bueno, nanopartículas é um pouco o que eu sei fazer, não? Uma das poucas coisas que sei fazer. O tema das algas é porque, bueno, não chega no momento da vida que, por razões personais, busca esse burning desire, não? E me salió por el tema de la energía y el ambiente. De la energía es que considero um tema, bueno, e o ambiente está associado diretamente a ele, já não. Então, é um tema que considero muito importante. E además, como sou físico, sempre me recuerdo da anedota de meu professor de mecânica racional, de que físico, pobre tipo, era um senhor que devia ser muito desilusionado na vida, porque, de acordo com ele, físico não podia errar o potencial. Em suma, podia dizer que não sabia, ou sabia uma versão simplificada dele, mas nunca errá-lo. E isso prova mecânica analítica, assim, qualquer questão, erravas o potencial, te dava zero na prova inteira. E todas as provas eram um festival de zero terríveis, não? Bueno, pero entonces, além da importância da energia para o físico, eu creio que é o grande problema hoje que temos, e vou começar essa apresentação explicando por quê. Claro, meu projeto Energia e Ambiente é uma coisa gigantesca, e meu projeto é lo chiquito de lo chiquito de lo chiquito, é resolver um problema pontual em um projeto relacionado a essa temática, não? E vou começar pela motivação do porquê considero a energia algo importante. Se eu perguntasse para vocês qual é a civilização mais avançada do universo, nenhum louco poderia dizer que saiba, que sepa, salvo a resposta trivial, não? Eu que sim, algumas pessoas inteligentes se dedicaram a pensar o problema e chegaram e argumentam que será aquela que maneja a maior quantidade de energia, maneja a maior potência, não? Pensando nesse problema, um astrônomo soviético, Kardashev, criou a famosa escala de Kardashev, onde ele separou as civilizações em 3 grupos. O primeiro grupo, tipo 1,
seria um manejo de energia planetário, o tipo 2, o manejo de energia solar, e o tipo 3, o manejo de energia galáctico, não? Tranquilo, minha apresentação não tem nenhum objetivo de ter impacto global, imagina galáctico, não? Pero bueno, volvemos a coisa. E Sagan interpolou essa escala e criou essa relação, onde temos o índice K, que seria o índice de desarrollo de Kardashev, versus a potência que consome a civilização que tem esse nível de energia. Ele pergunta, isso funciona para a humanidade? E sim, demasiado bem. Bueno, nos 70, quando o Sagan estudou esse problema, a humanidade teria um índice de 0,7, não, que mais ou menos dá 10 a 13 watts. Nós outros, hoje, duplicamos esse consumo de energia e temos um K, mais ou menos 0,73. Tomei, bueno, aí, informes impressionantes, financiados pelos governos do mundo sobre o consumo de energia. É um tema que os governos não têm muito em conta. E tomei o número de 2019, porque depois da pandemia, a coisa não voltou ao normal, não? Podemos relacionar esse consumo de energia com o nível de desarrollo? Bueno, mostra esse mapita, onde quanto mais vino, mais desarrollado, maior o consumo de energia per capita. E, bueno, eu não sou quem para definir um índice de desarrollo, não? Algo tão complexo de definir. Bueno, vocês são viajados e mais ou menos podem fazer a associação, não? Esse é o consumo de energia primário do planeta. Como vem pós-Segunda Guerra, houve uma explosão de gás energético. E, mais impressionante, houve uma explosão de gás energético não renovável. Aqui pongo alguns ícones evolutivos, ou não tanto, pela espécie, não? E marca esse crescimento exponencial a partir dos 1950, então, do pós-guerra, é realmente impressionante. E é normal, é natural. Temos evoluir, não? É a biologia evoluir. Isso é um problema, porque, em geral, a evolução tem como contraparte a extinção, não? Isso nos deixa um problema futuro impressionante. Necessitamos de mais energia se seguimos evoluindo. Estamos ao limite do que pode hoje dar nossas tecnologias e capacidades. Aí surge a ideia, não, de investigar nesse tema de energia. Bueno, eu optei por essas duas tecnologias, por julgar nelas meus interesses, mas também porque creio que onde a nanotecnologia ou as nanopartículas magnéticas poderiam afetar, não? A nuclear ainda tem um extra que, bueno, meu patrão tem interesse nela, não? Melhor sempre ter ela em conta. Pero bueno, parafraseando aí o sábio portenho, eu sou apenas um físico, não? Que posso aportar em termos disso. Bueno, pero também parafraseando outra pessoa, não o Rei Leônidas em 300, de centro atômico, não? E aqui sim tem um grupo que investiga o uso de algas para essas duas tecnologias de energia, não? Que são as ticas algas. Sim, em mente elas são verdes. E elas têm um montão de qualidades, elas fazem especialmente interessante para fazer esse combo entre as aplicações de algas para energia por biomassa, para a indústria nuclear e usar nanopartículas. É interessante porque, em geral, quando eu estou deprimido com o meu trabalho ou aí desanimado, é bastante comum eu as visitas em sua oficina e me explica um montão de aulas. Então, me ensinaram sobre sua evolução, adaptabilidade. Assim que já tenho as algas como minhas amigas. Então, podemos usar as algas, não? Atuar nessas duas fontes de energia, biomassa e nuclear. Na parte de biomassa, também está relacionado ao tema de remediação ambiental, mas principalmente o tema de biorefinaria. E na parte de energia nuclear, onde realmente tem uma aplicação interessante, é na parte de tratamento de resíduos.
E a energia nuclear é interessante. Quando se menciona o tema do problema dos resíduos, a gente rapidamente associa a questão do combustível nuclear ou uso de material nuclear. Mas não. A maior parte dos resíduos relacionados à energia nuclear são metais pesados no processo de mineria. Não? E, bueno, em geral, são metais pesados com certa tendência ao divórcio, se é que me entendem. E, então, é um problema grave na mineria, o resíduo de mineria na indústria nuclear. Começamos, então, pela parte de biomassa. Essa seria a reação principal que se esperaria para o uso de algas como biorefinaria, não? Existem outras, pode usar como gerador de energia elétrica diretamente, um processo de células baseadas em alga, a produção direta de combustíveis com base em álcool. Mas o principal que se pensa era a produção de combustíveis tipo biodiesel. E basicamente funciona da caça das algas, digamos assim, não, da parte solúvel das algas, que já na forma de triglicéridos no processo interno das algas. Depois, pela reação de transestratificação, a produção, um processo catalítico de biodiesel a partir desses triglicéridos. Quanto se pode produzir estimado disso? E, bueno, me impressionou muito nos números. Bueno, deixa eu ver um pouquinho isso para arriba. Não sei se vou poder. Mas, bueno, as algas podem produzir da ordem de, não sei, 100 mil vezes mais. Aqui não aparece das microalgas, tem 70% de contenido graxo, mas está falando da ordem, nesse caso, de 1000 vezes do que pode produzir na mesma área, aqui é 1 hectare, de soja. Realmente é um game changer em termos de produção de energia. Está falando de 3 ordens de magnitude em termos de produção de biodiesel, de biomassa, não? E é interessante que as algas têm um hábito parecido ao nosso, que quando estressadas, engordam. Tem uma facilidade de produção interessante. Há um montão de artigos que são dessa revista, que eu botei 2, de vários países. Estados Unidos, China, Austrália, Irã, que tem programas de produção com muita plata em produção de biodiesel a partir de algas. Realmente se toma como um game changer, mas não encontrei informes de Argentina. Não sei se não há ou se é mais complexo de conseguir. Não. Claro. Claro. O sea, claro, acá aún no es un game changer. Sin embargo, estoy hablando de cultivo de soja porque no presenta el glifosato y una especie tan exitosa en ese sentido, se empezó a usar el aceite de soja para hacer biodiesel. Entonces, todo el que produce soja puede mandar su producción a la producción de biodiesel. Argentina es el segundo país productor de biodiesel mundial derivado de la soja. Sin usar agua. Sin utilizar agua. Claro, sin las algas. Entonces, en ese sentido, claro, todo ese sector, que es el sector de poder histórico de la Argentina, está en negocio también. Además, en un momento, al llegar a la ley de biocombustibles, hubo una exención para exportar de retenciones para toda la soja que iba a la producción de biodiesel. Para incluso promover esa producción de biodiesel, que no estuvo más la política, porque en realidad eso estuvo asociado a una ley de biocombustibles indica que hay que cortar el combustible derivado de petróleo con biocombustibles. No está mal esa idea, conceptualmente eso no está mal. El problema es que todas aquellas tierras que se utilizan para hacer especies vegetales superiores que van a la industria del biodiesel compiten con la industria alimenticia.
el impacto que eso tiene en lo que es la producción de alimentos, ya sea para humanos o para forasteros. Bueno, Argentina, como tiene mucha extensión cultivable, no es un problema, entonces está en la búsqueda de biodiversidad. En muchos otros países como Israel, incluso Estados Unidos, que tiene un montón de tierra cultivable, está buscando una alternativa, pero bueno, también en Inglaterra, en Alemania hace mucho biodiesel, de hecho, en general peleamos el puesto con Alemania de producción de biodiesel, lo hace en general no solo en Alemania, sino lo terciariza, lo hacen otros países. Tiene una producción Ucrania, sí, también el sudeste asiático. Si no, se nos va a cortar. Pero bueno. Bueno, pero hay um ponto clave, tanto na parte do uso de das algas, também tem a capacidade de absorver íons metálicos, e, portanto, poderia ser utilizado absorver não, mas bem absorver, não? Íons metálicos, bueno, em alguns casos absorver, mas a questão é que podes usar nanopartículas para extração desses materiais, porque o harvesting é hoje o ponto clave de todo isso. O sea, como cosechar, no tienes una cosechadera de algas, con microalgas en general. Entonces, la extracción es un proceso que cuesta mucha plata y consume mucha energía. Entonces, hoy no es viable energéticamente extraer las algas. Y bueno, y ahí surge, talvez la primera idea pensada para el uso de nanopartícula, que es crear un método de extracción magnética. El concepto es simple, no sé si mi videito aquí vai passar, creo que sí. Luiz, essa animação AGEB, eu creio que funciona bastante bem. Basicamente, o conceito é esse. As algas comem as nanopartículas, o imã as extrais. Como é um imã, tem a vantagem de poder fazer um processo contínuo. Então, poderia ser a aplicação de nanopartículas algo que resolvesse esse problema do harvesting, não? Um problema realmente foi o tendão de Aquiles, o uso das algas como fonte de biorefinaria. Dos, não? Bueno, e as nanopartículas podem ir mais, não? Imagine, bueno, esse é o conceito general do uso de algas para a produção de energia. Então, basicamente, tem a alga, desperdícios, não? Principalmente orgânicos, no solar e CO2, temos como produto, bueno, además de O2, não? Todo mundo pensa na Amazônia como o pulmão do mundo, mas vai ver na Amazônia é o ar-condicionado do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos. Bueno, podes usar as nanopartículas nessa parte, no harvesting magnético. Depois, também vou explicar um pouquinho mais adiante como em processos bioquímicos para aumentar a produção de material graxo. Não? E também podes usar, aqui não dá para ver por lá pantagita, podes usar as nanopartículas como um processo no processo de produção de biodiesel, não? Atuando como ferrador de enzimas, ou talvez, quizá, diretamente como uma nanoenzimas, no processo de transesterificação ou no processo de fermentação. Bueno, nós temos, nas chicas algas, um trabalho prévio sobre isso, não? Usamos clorela. Elas usaram clorela como alga para remover íons de zinco e usamos nanopartículas, diferentes nanopartículas, para o harvesting magnético. O harvesting, em termos de eficiência, é muito eficiente em termos de extração do zinco, quase 94% da massa de zinco em uma única etapa do líquido. Não é eficiente em termos de quantidade de nanopartículas que se usa, e tampouco estudamos, mas não parecia ser eficiente em termos de biomassa recuperada de alga frente a nanopartículas. E aqui já vimos um detalhe interessante. Para as algas interagirem com as nanopartículas, necessitávamos nanopartículas com potencial zeta positivo. As partículas que preparávamos por maneira mecânica, por outros métodos, tinham o mau hábito de rejeitarem as algas, não por uma questão eletrostática, imaginamos. Bueno, então, já tínhamos um indício de que utilizar, mesmo para fazer o harvesting, temos que saber que nanopartículas utilizar. E essa etapazita de passar do potencial zeta negativo, características das nossas partículas, o potencial zeta positivo já tornaria esse método economicamente inviável, não?
significaria todo um processo de pós-síntese, de recobrimento das nanopartículas. Primeiro vimos umas coisas, não? Fazendo uma análise de infrarrodo. Aqui tem o infrarrodo das algas em 12 estágios de crescimento, não estacionário exponencial. Aí os grupos principais marcados, que, ou seja, digamos que seria uma expressão dos principais grupos contenidos nas algas. Vemos que a presença do zinc e a presença das nanopartículas afetam a expressão desses grupos, principalmente dos grupos fosfatos e grupos ligados à presença de polissacáridos, não? Ou seja, tem um efeito das nanopartículas sobre as algas e sua bioquímica, propriamente. Bueno, e aí se conjuga com outro projeto, o projeto Nestor, que é um projeto aí que lidera Gerardo Goya, entre nós outros, e vários parceiros de Europa, que é para estudar o uso, a possibilidade de arrojar nanoenzimas, não? Então, claro, abre uma porta muito interessante. Podemos fazer o harvesting com nanopartículas e podemos fazer a extração, ou seja, podemos aumentar a produção, se sabemos controlar essa bioquímica, a produção de material graxo nas algas, sem afetar a biomassa, e podemos também fazer remediação ambiental, porque as algas podem, como no caso do zinc, se aderir a metais e também fazer, ou seja, se alimentar, digamos assim, de desechos orgânicos. Não? E arrancamos esse estudo, chegaram nanopartículas de Europa, nuestras, e fomos medir com as algas, tivemos um montão de resultados e não podíamos tirar da basura. Uma razão muito simples. Há uma pergunta clave que precisamos responder. Onde estão as partículas? E aí uma segunda pergunta também clave, que é quantas partículas há em contato com as algas? Essa é uma pergunta trivial, não? Mas determina uma série de questões que precisamos estudar se queremos utilizar nanopartículas e algas para a produção de energia e remediação ambiental. E a gente não basta só conhecer esses números, temos que conhecer de modo rápido, fácil, se possível, em tempo real, durante os experimentos de crescimento, porque, como mostrei, as etapas de crescimento exponencial e estacionário das algas têm diferentes respostas à presença das nanopartículas. Técnicas que se pode usar para fazer isso bastante bem. Muitas técnicas te dão boa informação de localização, outras técnicas te dão muito boa informação de quantificação de nanopartículas. Poucas técnicas, ou pelo menos não teríamos acesso a nenhuma técnica que nos pudesse dizer as duas coisas juntas e em tempos hábeis. Para uma amostra, para ter essa informação com algas, não é algo trivial, que demanda bastante tempo, bastante insumos, incluso insumos não amigáveis com o ambiente, pero em prático o uso dela para responder o problema na velocidade que necessitávamos. E aí, nos hicimos essa pergunta. Poderia-se utilizar a espectroscopia de impedância elétrica como uma ferramenta para, talvez, em combinação com outras técnicas, como seletividade magnética, identificar e localizar as partículas de forma confiável e fácil no sistema nanopartículas algas? Na verdade, essa pergunta surge de um momento de profunda ignorância minha, não? Numa reunião entre os partners do projeto Nestor, houve essa, digamos, essa demanda da gente bio, e Gerardo perguntou se poderia utilizar alguma técnica atômica. Realmente, Gerardo, eu falava desde proteômica, mas eu, pela profunda ignorância de físico, pensei rapidamente em resistividade, não? E aí surgiu a pergunta. Claro. Por ahí, una pequeña aclaración, cuando vos hablas de localización, las partículas podrían pensarla como una esfera,
y además entre al interior. Sim, exato. Quando eu falo localização, a localização é contato com as algas ou não, primeiro ponto, e depois, no segundo momento, onde estão, se aderidas à membrana das células ou se internalizam nas células. Porque isso pode ter um efeito harvesting. Esteja em contato já é suficiente. Se queremos realmente estudar os efeitos das nanopartículas sobre as algas, precisamos saber como se dá essa interação. É uma interação em membrana ou é uma interação interna? Não? Obviamente, precisamos usar essas técnicas, seja microscopia e outras, como vibração, para as medidas de Yates, não? Bueno, aí aquela surpresa já é bastante utilizado para estudar células ou culturas de alga, para diversas coisas, mais diversas coisas, um montão de papers, reviews, incluso para o processo de produção de biocombustível, não? Eu não encontrei nenhum trabalho, há alguns trabalhos, mas nada que respondesse a minha pergunta, nanopartículas e algas, não? Em geral, na técnica de Yates, o que se usa essas medidas de impedância, não? Complexa, se utiliza uma série de circuitos equivalentes para tentar entender o processo. Isso é uma forma. Existe uma forma mais fundamental, digamos, onde realmente a gente estuda o processo como sendo um caparação, ou seja, uma esfera condutora, que seria o citoplasma, condutora por difusividade, não de polarização, não como está cá, que dominaria o regime de baixas frequências. Em altas frequências, passar até uma polarização da membrana da célula, não? Ou seja, então teria dois regimes de frequência, uma parte mais capacitiva e uma parte mais resistiva, não? Que a membrana seria como um isolante, não? Esse seria mais ou menos o circuito equivalente do sistema assim, não? Esses são alguns valores que há na literatura, e terias um Nyquist, seria não o clássico semicírculo dos sistemas RC paralelo. Em geral, terminasse no sistema RC, não somente, não, pero na parte celular termina uma combinação de sistemas RC paralelos. Aquele é o núcleo. Não é o único problema. Quando nós para experimentos reais, começa a ter outras questões. Por exemplo, o contato do eletrolito, eletrodo, ou o contato entre células, ou entre algas. Não, isso tudo começa a ser elementos que afetam a impedância e que tem que, de alguma forma, emular em um circuito equivalente. Então, esse é um típico... São problemas complexos. Então, eles exigem soluções mais raras, não? Que não são elementos clássicos, né, de eletricidade, que precisa bastante nesses estudos. Que são, por exemplo, o CPE e o elemento de Warburg. Em geral, se forma uma questão de eletrolito, eletrodo de doble capa, então teria que usar um CPE. Por quê? Porque o CPE seria como um capacitor, quando não tem essa expressão, quando tem igual a 1. Primeiro, na verdade, pode simular uma double layer quando essa é meio rugosa, ou quando tem inhomogeneidades na zona, o P que varia entre 0,9 e 1. Começa a baixar, se aproxima meio, que já tem um efeito de um elemento de Warburg. Esse é o símbolo W no circuito, que aqui aparece com essa impedância, porque ele é uma ideia de que ele leva em conta processos difusivos. Não? Bueno, aí começaram a ter circuitos bastante mais complexos. Aqui estão 3 deles que vão levando cada vez mais coisas em conta, porque também tem o meio de cultivo, ou meio de as algas que tem sua própria resistividade, e naquela curva bonitinha do semicírculo se torna uma coisa assim, não? Então, uma típica curva que não mide de verdade. Aí um problema, porque dependendo de como é esse circuito equivalente, nesse processa a informação que te importa, que seria aquele semicírculo inicial. Que é os parâmetros que querem sacar. Então, tem pouca capacidade de análise do meio que queres, não? Bueno, já vai volver. Aí,
Bueno, e de novo, vamos em centro atômico. E aqui há um grupo de Boneto e Mariela Belotti, que trabalham estudando em células. Eles usam basicamente células de mamífero, não? Trabalham há bastantes anos nisso e usam a detecção de células cancerígenas, estudo de adesão de células a substratos. Tem muita expertise, inclusive, em desenhos testaram diferentes, como esses que estão à direita da pantalla. São sistemas para medir, dispositivos de medição, que permitem optimizar, digamos assim, a medida para terem acesso à informação que uno realmente necessita. Reduzir os efeitos dos eletrodos, de sistemas de adesão e ruídos no sistema, não? Bueno, obviamente, quando tivemos a ideia, fomos falar com eles muito simpaticamente nos cederam circuitos e boa parte de expertise para que pudéssemos arrancar nossos experimentos. Então, bueno, resolvi, será que é possível, como o Marcelo tinha nos perguntado, realmente usar o Waze para tentar ver o que queremos ver, os efeitos de nanopartículas? Então, a gente resolveu usar uns sistemas de teste, uns sistemas fantomas, digamos assim. A coisa que pensamos foi tentar fazer uma coisa parecida a uma membrana lipídica, onde fizemos uma mistura de ácido leico, colina e colesterol. A clara, nossa bioquímica não seria de algas, não, já que o colesterol não está presente. Pero servia para o intento de ver como afetaria a resposta da membrana à presença de nanopartículas. E colocamos nanopartículas, aqui hidrofóbicas, não, cobertas de ácido leico, em concentrações, não, e teríamos o lipídio puro. E depois, para simular o citoplasma, utilizamos clara de ovo, que tem essa composição, ao menos pega com um citoplasma típico, não? E aqui usamos nanopartículas, as mesmas nanopartículas, só que hidrofílicas, não? Sacamos o ácido leico e las recobrimos com fosfato. E depois pegamos diretamente a gema, que tem uma composição aí que vai mais para o lado da célula, mas que não tem estrutura da célula. Então, não se espera uma resposta igual de uma célula, não? Tem os mesmos componentes, mas não tem a mesma estrutura. De novo, Rodo trabalha já há bastante tempo com impedância, espectroscopia de impedância, e tinha um analisador de impedância, assim que estava bueno, não? As vantagens de estar no centro atômico. E o Marcelo elaborou um sistemita, tipo 2 plaquitas, capacitor, e barrávamos no recipiente contendo o meio, não? E medíamos a resistência, a impedância entre essas 2 placas. Medimos entre 60 Hz e 1 MHz, não? Aplicamos 500 milivolts, pero limitamos a máxima corrente a 10 microamperes, não? Bueno, essas são as curvas para os lipídios. Tem um fit já são muito parecidos, não dá nem para ver a diferença entre esses 2 circuitos equivalentes que eu pus, um RC clássico, que realmente tem a pinta de um RC, ou seja, um capacitor de elétrico no meio, na islante. E, perdão, aqui está, esse é o circuito equivalente correto. E depois, por razões que já vou mostrar, esse é um segundo circuito equivalente, um referente aos lipídios, um RC normal, e outro com CPE e um elemento de Warburg, para ter em conta a questão da interface entre eletrodo e eletrolito. Um mais que eu tenho nanopartículas. Eu tomo... O ajuste dos 2 são muito parecidos. Eu não poderia dizer que os 2 são muito bons. Pero, não, aqui estão os parâmetros que eu obtive do ajuste. O P do CPE realmente dá muito no que deveria ser um sistema de double layer, não? Uma capacidade de double layer. E o elemento Warburg aqui, seria um sistema tipo short, que estaria mais relacionado a uma resistência por difusão mesmo. E o que eu vejo se eu ponho um sistema RC, a variação da capacitância e da resistência do sistema não teria nenhuma lógica com as nanopartículas. Pero, se eu levo em conta os dois circuitos RC em paralelo, um pensando no eletrolito e outro pensando nos lípidos, aí sim eu passo a ter algo interessante e que tem certa lógica.
Depois, as nanopartículas, a capacidade, não? Del meio sube, a resistência baixa. Não? Aqui a resistência não é da ordem de centenas de mega-ohms. Então, barra. O que eu esperaria. E a interface eletrodo-eletrolito empeora. Claro, eu tenho nanopartículas que não se dispersaram perfeito. Então, o contato vai empeorando entre o eletrolito e o meio. E isso, claro, isso eu consigo simular bem com esse circuito. E aí me gustam os resultados, não? Não necessariamente, não. A resistência ômica, porque diz que teria que aumentar, porque pensar só no capacitor, no circuito RC, não necessariamente, não. Já são mecanismos distintos. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? A pergunta é se deveria aumentar R, deveria aumentar C. Se ela é uma impedância, sim, mas não esse RC nesse circuito em paralelo, não? Eles são dois mecanismos distintos. Sí, sí. Gracias. Não, nada. Vamos para a Clara. E a Clara, algo que também já era esperado, a Clara é muitíssimo mais condutora, não? Então, algumas ordens de magnitude. E tem uma pinta, não, ainda não encontrei um circuito equivalente, mas tem uma pinta enorme de resistência, quer dizer, uma resistência em série com 2 elementos RC, um relacionado a uma capacidade capacitiva do meio também, e outra a configuração eletrolito, eletrodo-eletrolito. Não consegui encontrar trabalhando um bom ajuste de um circuito equivalente que me guste, mas o que sim posso dizer é que a presença das nanopartículas no meio mais condutor. Era o que eu também esperava. Pensar que aqui a condução eletrônica diretamente é muito mais um processo de movimento de cargas, não? Como eu mostrei a princípio. Então, esse resultado também foi interessante. Ou seja, sim, se elas vão ao citoplasma, eu cambio a resistência de um material muito mais condutor. Então, se vê a ideia, se eu misturo os dois, bueno, não? É mais difícil, não tem estrutura de uma célula. Aqui não dá para ver também, de novo, por essa maldita barra que aparece abaixo, pero é uma coisa tipo um círculo, a barra, ou seja, a alta frequência, não? E depois se dispara uma coisa mais resistiva. E queda claro que a presença de nanopartículas aqui aumenta a impedância de modo geral, pero não necessariamente dependendo ou seja, não em todo o rango de frequência, quer dizer que afetas a capacidade e a resistividade de forma distinta. Eu nem perdi tempo de tentar um circuito equivalente aqui, porque é um quilombo, porque como não tem estrutura, é difícil pensar em armar não? Eu tenho uma parte grassa, uma parte polar, e as nanopartículas. Nesse caso, eu botei nanopartículas hidrofóbicas, então devem ter ido preferencialmente se misturado com a parte apolar. Então, só para ver se eu podia ver a separação dos dois. E sim, e para ver se as partículas afetaram. E sim, afetam. E a última coisa que fizemos com o Curiale é medir, então, bueno, e podemos medir as algas. E esse é um dispositivo que nos cedeu aí o Boneto. Tem 12 eletrodos, os RES, os eletrodos em terra, que são as terras, não? E o círculo onde se cresceu as algas. E tem as terras e os eletrodos seriam os identificados por A e B. E aí já começa outra questão. No primeiro experimento, as chicas puseram meio, que é o meio com alto contenido salino, e elas deixaram precipitar. E quando medimos sempre, não importa se o eletrodo que seja, a resistência de aproximadamente 6 ohms. É bastante contínua em frequência, não só em altas frequências, começamos a ver uma componente capacitiva. Claro, vamos medir a resistividade do meio salino.
Então, com a micropipeta, sacamos o meio salino, o máximo que pudimos, não sei se é suficiente, e num contato conseguimos ver bem, porque aí as algas se reacomodaram e só cerraram o circuito no contato, foi 1 a 1, Q1, e conseguimos medir, são essas curvas de abaixo, o sistema é o esperado para uma alga, não? Pode ser ajustado, não? Um sistema RC, tá? Teve que ser um RC-CPE, os CPEs aqui são intermediários, estão muito mais relacionados, na verdade, provavelmente é um capacitor combinado com um elemento de Warburg, isso eu tenho que estudar um pouco mais para entender bem. Como disse, são todos resultados preliminares, desde essas medidas todas hicimos nas últimas 2 semanas, e os análises semana passada. Pero bueno, sim, se pode ajustar com o que é esperado por uma célula. Então, podemos medir as algas e vemos que as partículas afetam de forma distinta as propriedades da parte grassa e da parte hidrossolúvel. Não? E eu que teremos mais que suficiente a nos lançar, tentar responder a pergunta se é possível ser um sensor a determinar a quantidade e a localização, digamos assim, em termos pelas algas, não? A internalização, que é o melhor termo, com medidas de EIS, não? E o próximo detalhe, que não é tão trivial, já preparamos as partículas para colocar para que as chicas das algas testem, não? Seria tentar que as nanopartículas tivessem diferentes situações em relação à alga para medir e ver se vemos diferença, né? E, em paralelo, Marcelo está com a ideia, bastante factível, a meu ver, de usar um sistema de suscetibilidade embutido no dispositivo de Bonnet, será? Para tentar pedir por suscetibilidade magnética, codificar as nanopartículas de forma precisa. E aí teríamos essas 2 técnicas e poderíamos, a partir daí, tentar fazer um mapa de presença de nanopartículas. A grande questão primeiro controlar que as nanopartículas internalizem e vão onde queremos, não? E a segunda é que, bueno, os dispositivos de Bonnet são muito buenos, não estão pensados para as algas, estão pensados para as células mamíferas que se aderem, crescem. Então, Luiz Avilés está pensando, já começou a desenhar um dispositivo para medir especificamente algas, não? Bueno, queria agradecer aí diretamente, colabora com a causa, tem gente que ficou coberta por las coisas, e bueno, seria isso. Muitas graças. E a uma certa frequência já não hay resposta, não? Já. Eu repito, a Milano pergunta se a mais altas frequências não haveria sentido em medir. A resposta é não sei. Na grande maioria dos experimentos se realiza hasta 1 MHz a partir de... Bueno, o Rodo deve saber bastante, Curiali também, não? Não mencionei que o Curiali é o que me dá uma mano aí com toda a interpretação dos resultados, não? Basicamente, Luiz vai fazer o sensor aí com Curiali e Rodo tentar analisar os resultados e com Charlie amar os experimentos propriamente na parte bioelasticas das algas, né? Esse seria o grupo que estamos formando, não? E as partículas seriam de Espanha e Zaragoza. Perdão, volta à pergunta de Juliano. Não lo sei. O sea, a grande maioria da gente mide hasta 1 MHz para efeitos, para evitar efeitos de los contactos. Pode complicar a interpretação. E supostamente deverias ver tudo que te interessa hasta 1 MHz. 1 MHz é demasiado. A gente às vezes corta com 500 kHz, coisa assim. E te evitar toda a parte de alta frequência que complica exatamente o que queres ver, que é aquele círculozinho. Não, pero, o sea, não sei se é necessário, mas eu tentaria evitar. Pequeño, un comentario. Además, me parece que lo que es importante es que los procesos que estás queriendo ver tienen tiempos característicos que llegando hasta 500 kHz te alcanza y sobra.
lo que empezás a ver por arriba son otros procesos que no están asociados a los mecanismos por ahí que originalmente se estaban pensando. Nada más. Por ahí sí aparecen en el futuro cosas interesantes por ahí arriba, pero a priori son mecanismos de transporte iónico que son mucho más lentos que los electrónicos. Claro, é verdade. Ou seja, eu creio que vem muito por aí de tentar esses processos de tempo largo, não? É o que estamos buscando. Então, frequências. Quanto à pergunta de Alejandro, que é se digamos, como era? La amplitud con la que explicamos Sí. es la misma para todas las muestras. La que yo cité aquí, sí, es la misma para todas las muestras. No puede ser que cada muestra tenga sí. un nivel de saturación en cuanto a la señal. Sim, sim, e também de erro. Para algumas amostras muito distantes, viram que flutuava muito, principalmente em baixa frequência, porque a frequência é muito alta, e para as que eram de pouco resistivas, podia medir razoavelmente bem. Não? Agora, o maior limitante é quando tentamos em aulas, ou seja, pensar que temos um limitante de corrente de voltagem que podemos aplicar esse sistema. As algas, por sorte, são bastante duras, então podemos ir até 500 milivolts e elas seguem funcionando como uma célula, não? Uma microalga. Por exemplo, se vai estudar neurônia, uma resposta dependente de campos elétricos, poderes passar de 60 milivolts e não poderes passar de 500 nanoamperes, enquanto que nas algas tu pode se limitar a 10 microamperes. ¿Cuánta atención corriente como es? Não sei. Genio, repite la pregunta, Creo que por no. favor. La pregunta de Alejandro es si la respuesta de I es ómica. Boneto fez esse experimento e, pelo que me acordo, é ômica hasta determinado rango de voltagem e a partir daí já não mais. E isso vai variar não só de a mesma célula, quando você tem partículas. A Alejandro pergunta se vai variar de amostra a amostra. Sim, vai variar muito de amostra a amostra, tem da mesma célula e vai variar mais pela etapa de crescimento, se está em contato, se não estão, porque isso vai aumentar ou diminuir a resistividade. Né? A pergunta seria: que tan depende la curva esa que me diste para uma mesma muestra? Esse é o grande problema das medidas de impedância. E por isso que o que os tipos hacen são sistemas de muitas medidas ao longo do tempo, funcionando enquanto está sendo contínuo, ou limitam a ser a medida em uma única célula, passando por um sistema tipo de capilar, exato, com eletrodos, ou um sistema que mida muitas diferentes zonas, como fez Boneto, pela mesma amostra, e armar uma estatística a partir daí. A estatística aqui é crucial. De uma única medida para outra, a chance de produtividade é baixa. Se tiver uma boa quantidade de estatística numa e na outra, aí sim, aí a produtividade é boa. Qual é o tamanho da microalga? A clorela, 5 micrones, 10 micrones. O tamanho da alga, sim, entre 5 e 10 micrones. As células, em geral, são maiores que isso, não? São microalgas. Quando põe nanopartícula, você quer mais chiquita. Como é nanopartícula, medimos com Gisela e creio que perdia metade do seu tamanho, não é? Não sabíamos ver por quê. Ou quando poníamos zinco. Se agregava, sim. Pero as algas também, quando medíamos o raio hidrodinâmico, baixava de 5 micrones para 2 micrones. Por quê? Pero isso é algo que vamos ter que ter em conta. Quando está empezando a engorda. Eu creio que as partículas las estresan y las estresan bastante. Y los iones también. O sea, es un punto interesante na produção de biodiesel. O sea, eu creio que é uma tecnologia que vale a pena por dois lados. O lado uno é que a remediação ambiental baseada em águas, principalmente metais pesados, é um tema muito importante. Muito importante. Principalmente para Coné. Não falaria mais. E a segunda é a parte de biorefinarias. Eu creio que é um nicho enorme que temos aí, uma tecnologia que está sendo boom. Então, chegar no momento está explotando.
problema del harvesting por el tamaño que tienen? ¿O por... Sí. Sim, o tamanho e o tema de que elas estão todo tempo se reproduzindo. Então, a pergunta para ela do harvesting, ou seja, primeiro, seja no meio líquido, já dificulta bastante a coisa. E coisas assim. Como elas estão todas crescendo, saturadas, todo qualquer filtro que se usa, que é bastante eficiente, como elas têm carga, quando é esse tipo de sistema eletrolítico para separar, por isso consome energia terrível, tem que estar todo tempo mantendo uma corrente que ela separe. Então, harvesting pode ser, mas não é ou economicamente ou energeticamente factível ainda. Claro. Eco, si puedes repetir el comentario o la pregunta. Claro. Não, que a pergunta é se se não se hace harvesting, sim se hace harvesting, pero uma produção a larga escala, aún não são economicamente, o produto tem que pagar o custo altíssimo que tem o harvesting hoje. Claro. Exato. Por isso, assim, não se erra a conta ainda custo-benefício. Una pregunta de ignorancia. ¿No hay algún otro tipo de alga más grande que se pueda... Pergunta se hay algas más grandes. Hay. Hay microalgas más grandes que yo, la Lidimo puede medir hasta 300 micrómetros. O sea, mucho más grande. Hay macroalgas que son más ópticamente visibles, y son las que vemos en Chubut, o las que se pueden ver ahí en el lago. Y también hay algas que tienen propiedades como autofloculantes, o sea, tienen la composición de pared que hace que cuando entran en contacto se vayan como pegoteando, cuando forman clams o agregados grandes, levantan aún más rápido. A isso tudo também tem que somar o tema do dano ambiental que pode significar a tua alga em grandes zonas, se é nativa, não nativa e tudo isso. Isso não é um tema para nada menor. Mas, das algas em geral, bueno, acá em Bariloche não tanto, mas talvez sim, não sei. É um indício se toda a playa está contaminada no Brasil, se se queda verde, assim, terrível, é porque há poluição. Los primeros antecedentes del magnetic harvesting es en la década de 70 en Canadá, en un lago donde se propuso para limpiar un lago, o sea, se propuso usar partículas magnéticas para limpiar el lago de algas. Claro. No tanto pensando en un harvesting o cosecha para una aplicación industrial, sino más bien ambiental, de poder remover de manera rápida y masiva todos esos bloom algales que se producían en lagos en Canadá. Claro, e o harvest magnético tem uma vantagem que já é muito utilizado em outras indústrias, não? Muitíssimo utilizado e já tem sistemas pensados, desenvolvidos. Claro. Bueno, com o Roberto mesmo, temos uma patente do sistema rotatório. Então, vocês têm um conjunto de imanes permanentes que está rodando e o líquido passa, captura e se separa e está todo o tempo funcionando, incluso gravidade, poder usar, não? Às vezes o tanque de algas relativamente alto, poder usar por gravidade, então isso é muito energeticamente muito favorável. A vantagem dos imanes permanentes, usar a cremã, não creio que funcione, mas com imanes permanentes sim é muito factível. Disculpe. Pergunta se as algas são de água salada. São de água salada? São reduzes, sim, porque tratamos em água mineral. Cintia Quinteros ha levantado la mano. Cintia, si quieres preguntar. Hola, buen día. Con el apellido y todo me presentaron. Gracias, señor, por la charla. Te traigo de nuevo al tema de impedancias. En realidad, complementario a la pregunta de Julián, ¿intentaron medir a frecuencias más bajas? Porque los tiempos característicos que tenés, si no hice mal las cuentas, son del orden de los 200 Hz o más o menos por ahí. Entonces estás como muy cerca de la mitad del semicírculo y podés tener bastante dispersión en el valor. No sé, ¿te importa cuantitativamente el valor?
Sim, essa é uma ideia. O equipo de rodo está limitado a 40 Hz. Não? Ok. Então, aí cortamos. Haveria que melhorar o tema da condutividade, não? Para poder, talvez, medir em frequências mais baixas. Eu creio que vamos cair nisso. E aí, no centrotron por sorte, potenciostatos que vão até, creio que 1/10 de Hertz, e pretendemos medir a partir daí. Porque eu prefiro fazer medidas a mais baixa frequência atualmente do que a mais altas frecuencias. Claro, sí, sí. Sí, recién estábamos ahí mensajeándonos con Javi porque los NICWIS parecen ir directamente a cero, ¿no? Cerca del 1 MHz. Entonces, es cierto que si haces zoom por ahí encontrás alguna otra cosa. Sim, tens uma Y te puedo resistência de 60 ohms, basicamente. Claro, Por aí se vuelve ficamos nos... chiquitísimo. Sim. Y después hay algo que no entendí en la diapo 27, no sé si por ahí es demasiado detallado, pero tenías ahí el módulo de la impedancia en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia. Sim. Y me sorprendió que para altas frecuencias tenías la fase cerca de 90, o sea, de menos 90, ¿no? O sea, como si fuese un término capacitivo, pero el módulo de la impedancia no disminuía con la frecuencia en esse mismo rango, es como que estaba planchado. Não, Entonces, exatamente. Aí já, perdão, Volvo na 27. É verdade. E essa na 27, não é na 27. Deve ser na 29, creio. Essa. No, ahí en la 27, de hecho. Fíjate que lo que me sorprende, y ahí por ahí vos me lo explicás, fíjate que el módulo de la impedancia, a partir de 10 kHz, se plancha, Sim. ¿no? Y más o Se menos plancha, en esa... Claro, e... capaz que es una cuestión de la escala, decís vos. Sim, é um sistema, ou seja, passa aí que domina a parte capacitiva, não? Por eso, claro, si domina la parte capacitiva hubiese esperado que disminuyera o sea, de una manera más pronunciada. Porque si domina el término capacitivo, la impedancia del término capacitivo es 1 sobre... Sim, não, pero provavelmente tens 1 sobre, pero o que passa é que já passou essa frequência de corte, o que vês é a queda mais importante, que é entre a parte resistiva e a parte capacitiva, digamos. E isso te mata essa queda que deverias ver de 1 sobre W da parte capacitiva, não? Pero creio que é uma questão de escala. Claro. O sea, teria que analisar bem, pero creo que sim, basicamente isso. O que sim aqui queda claro que, por exemplo, para a parte lipídica, eu já começo meio que na frequência de corte, vês? Põe nanopartículas não tanto. Sim. Eu teria que ir mais baixas frequências, não? O sea, para ver uma parte resistiva mais bem definida, não? Claro. Claro, buenísimo. Bueno. Una pregunta sencilla de la nomenclatura, Enio. Ya que estás en la 27, ¿qué es el CPE? O CPE é o Constant Phase Element. Basicamente, o que ele te faz é rotar o semicírculo, mas não estou aqui para ver, mas rota um ângulo, não? Em geral, usa para diferentes coisas para representar um capacitor de homogeneidade. Pode ser um capacitor de difusibilidade, dependendo de FP. E, no se escuchó, Enio. No se escuchó bien. Pega la compu, eso. Ahí se escucha perfecto. Aí sim. Sim, ou seja, não, vou vir aqui, não? Basicamente, é algo que se usa normalmente para emular um capacitor com inhomogeneidades, digamos assim, não? Basicamente, superfícies porosas, rugosas. E, em geral, se trabalha com esse valor, entre 0,9 e 1, quando querer simular esse capacitor. Digamos, em geral, muito usado para questões de eletrolito, eletrodo, para essa interface. Esse P pode variar mais, e aí quando ele começa a variar mais, o que tem é que o semicírculo, digamos, o centro do círculo vai rodando uma fase para baixo, não? Toda constante durante a frequência, essa fase que rota. E quando rota, mais ou menos, te dá o valor de P, e quando tens um 0,5, na verdade, que é muito mais uma questão difusiva. E aí, usar esse outro elemento, que é o elemento de não?
Sí, lo tenías puesto, pero no, se me había pasado. Gracias. ¿Algo más? Me pergunta se pode aplicar células. Sim, se pode aplicar células com uma desvantagem e uma vantagem. Duas desvantagens e uma vantagem. A vantagem é que é a especialidade de Bonetto. Então, se de alga não sabe nada, em termos de célula, tem muito mais claro parâmetros, todo, circuito, todo. As duas desvantagens são: só funciona quando tem as células quando percolam, não tem muito sentido. De hecho, seu primeiro, ou seja, o trabalho com esses sensores é exatamente para ver quando percola ou não do crescimento. E o segundo é que as células têm a mala costumbre de serem sensíveis e morrerem fácil. As algas, incluso a quantidade de partículas que eu posso botar nas algas é ordem de magnitude superior, e elas se bancam bem, então é muito mais fácil sensar com as nanopartículas. Então, primeiro desenvolveria para as algas, e depois veria a possibilidade do futuro de usar para células. Bem? Por un lado, un poco está relacionado con lo que Andrés. Por otro lado, el tema de los efectos no lineales. ¿Cómo depende de la amplitud de la señal? Sim, o sea, pergunta sobre a repetibilidade e a dependência digamos, de parâmetros de medida, em certo sentido. E é um pouco que ou seja, aqui o ponto clave vai ser estatística. Eu não sei se é melhor um único meio fazer muitas medidas. Essa é uma coisa bastante interessante. Por exemplo, você pode fazer topografia de impedância. Fazer vários sensores e passar a corrente de lá para cá, de aqui para já, e depois reconstruir a curva de impedância, não? Você poderia fazer várias medidas no mesmo meio, daí sacar uma estatística. Creio que também vamos necessitar de fazer para o mesmo diferentes, ou seja, a mesma situação de cultivo, diferentes medidas em diferentes situações. Não, ou seja, a estatística, a repetibilidade aqui vai depender da estatística. A estatística me parece ser um ponto muito importante. Com uma só medida, vai ser difícil. É fácil quando é um lipídio, porque quando eles metem, vai dar mais ou menos sempre o mesmo, porque é uma placa capacitiva, mas com as algas e células vai ser muito complicado. A gente vai ter uma variação enorme de estatística em relação de voltar das partículas. Ou seja, dependendo do momento que medis, qual for a condição de exposição das algas à luz, que seja, necessariamente o recobrimento das partículas, vai ter partículas lá dentro, partículas afuera, tudo vai variar, vai ter interesse, ou seja, isso por si só já vai variar no tempo. Ou seja, as mesmas algas, durante o tempo, vão ter as partículas em diferentes lugares. Então, isso que a ideia do real-time um pouco vem por aí, vão ter que ter estatística de real-time. Não é fácil, mas eu creio que vale a pena tentar. Quanto aos parâmetros, mais importante são a resposta das algas. As algas vão ser meio distintas, dependendo da situação que conhece. Ainda mais que tem partículas magnéticas dentro. Não, ou seja, o sorte está fora do ramo de hipertermia, por exemplo. Não, nem tanto, não, Thiago. A amplitude é chiquita, pero bueno, o sea... Sim, a tomografia... Não, exatamente. Eu não creio que vale a pena fazer tomografia agora, para saber como está distribuída nas algas. É o futuro, principalmente quando passarmos as células de mamíferos e tecidos, o que hace Mariana, que são os esferoides, que são coisas maiores, aí sim, simulam órgãos, tecidos, coisa, aí sim, aí pode ser interessante. Sim, para essa primeira coisa que eu quero, sim. Algas, para o tema de harvesting e para saber onde estão as partículas, o tema de bioquímica, eu creio que é do que necessitamos. E eu diria que necessitamos mesmo, senão vão ser bastante problema para, por exemplo, o projeto Nestor ou outras coisas assim. Precisamos saber de onde estão e quantas partículas estão nas algas. Pelo menos nas algas. No cérebro mamífero, eu creio que é mais fácil. Por eso utiliza la parte no lineal,
ahí también, pues, o sea, también que es otro mundo, ¿no? Claro. O sea, es como que estás ampliando el costo, pero quizás hay parámetros ahí en la no linealidad que son característicos de cada una de las. Exato. Há gente que trabalha com isso, sobre a não linearidade, exatamente medindo a partir do momento de ser não linear. Isso dá uma ideia sobre a saúde, ou até se a célula está viva ou não. Então, ou seja, quanto melhor está, menos sensível ou mais sensível. Por exemplo, se usa para estudar questões degenerativas de neurônio exatamente essa parte. Porque como eles têm uma zona de trabalho muito mais restrita, se decompõe de uma forma não esperada muito antes, e se tem algum problema, sabem por aí. De hecho, hacen experimentos inacreditados, eles sabem se medem a condutividade só do axiônio, por exemplo, a condutividade única, espectroscopia de impedância. Porque, claro, tudo tem que ter esse experimento super desenhado para isso, uma estatística impressionante. Então, os tipos aqui trabalham com N igual a 1000, N igual a 10.000. Bueno, esse é um tipo de eu tenho muitos exemplos. Bueno. Sí, una última pregunta. Sí. Mostraste que se veían los vasitos representados, que era que le ibas viendo, se veía que cambiaba mucho el color. Sí. ¿No hicieron alguna medida de propiedades ópticas? A ver si con eso también puede ser reconocer. No isso poderia ser. A gente não sabe dessas fotos, só com perfil de color, ele diz um color específico e não pode sacar. Pero aqui é só nanopartículas dispersas no meio, não? Nas algas, tu até pode usar para medir quantas partículas tem no meio, pero vai ser difícil saber de onde elas estão. Para saber de onde elas estão, você vai ter que olhar no microscópio óptico e fazer sobre as algas. Para pensar que um microscópio óptico bueno, focal não, estou falando óptico. Quanto vai dar de resolução? 1 micrômetro? Para a tua alga vai ser uma coisa chiquitita, vai ser difícil fazer essa análise. Faz muito mais por fluorescência. Claro. O que se usa muito é marcadores fluorescentes. Se a partícula entra de um color, se a partícula queda fora da outra, está na membrana da outra. O problema desses é que dá muito artefato, e é difícil de quantificar. Funciona bastante para localização, pero quantificar e ter muito artefato. É difícil. Hace poco había visto aquel esto del aceite de palma, los 80 ya, deforestado, todo el bosque nativo y era toda una plantación de palma para producir aceite. Ah, sim. Eu creio que se tivessem tomado a equação de Kardashev, ou a escala de Kardashev, a equação de Sagan mais a sério, um montão de problemas no mundo hoje teriam sido evitados. El alcohol es menos energético que el diésel, ¿no? En Brasil, durante mucho tiempo, con el alcohol. Sim, e também é um problema ambiental impressionante. É um problema ambiental impressionante a Argentina com, como é que se diz? El rejeito que sobra de la cana que não vira alcohol. Contamina bastante importante com o bagaço. Isso é um problema bastante grave, que incluso a demanda entre províncias, na supermercado. Pero en cuanto a la eficiencia por área, é baja. ¿Es baja también? Não é baja, é alta. A canha, que creio que é o melhor de todos, produz uma quantidade monumental em determinadas terras do Brasil. Não, principalmente ali na zona do Nordeste ou em São Paulo. Bueno, São Paulo, base interior, é plantação de canha, não termina mais. Pero é terra, tem o que comer também. Em geral, quando a espécie evolui e se adapta bem, também cresce a população. Então, esse é um problema. O primeiro lugar que eu botaria seria uma planta potabilizadora ou uma planta de desechos domésticos. Tratamento de planta. Porque aí tem comida de maravilha e produzir boa quantidade de biodiesel. Sim, se vai fazer uma produção industrial é mais complicado. Hay una levantada de mano de Sergio Moreno en la audiencia virtual.
Sí. Hola, gracias, Carlos, gracias, Enio. Quiero hacerle una pregunta, pero lo mismo vos le dijiste durante la presentación, pero tuve muchos problemas para escuchar, así que disculpen si es obvia. Enio, ¿las nanopartículas son de magnetita o hay algún Sí. margen para alguna? Ajá. No, o sea, ahora estamos arrancando con magnetita por aquelas tres motivos básicos. Uno, la producción es algo fácil de conseguir, es minas de magnetita y puedes moler, por ejemplo. Entonces, começar a fazer design mais específico já requer estudo mais preparado. A magnetita e as propriedades magnéticas dela são fantásticas e a estabilidade fica também, não? Tem que cumprir 3 pontos importantes. Arrancamos com isso, depois a futuro, aí, bueno, a ideia do projeto Nestor exatamente é variar a composição para ver como isso afeta a interação, digamos, bioquímica, não? A bioquímica das algas. Claro, claro. Yo pensaba en el estado de oxidación y todas esas cosas. Isso sim é importante para processos bioquímicos, sim, é crítico. Pero requer design mais sofisticado de partículas, não? Então, depende, ou seja, tu pode fazer híbrido, por exemplo, botar muitas magnetitas para fazer o harvesting, que é onde tu consome a parte da magnetita, e algo de outra partícula que uma funcionalização distinta afete processos bioquímicos, não? Claro, claro. Gracias. ¿Nada más? No. Bueno, Bueno, ahí está. agradecemos a Enio nuevamente.